A greve no Judiciário Nacional chegou até Cachoeira do Sul. Os servidores da Justiça Federal de Cachoeira do Sul entraram em greve a partir desta quinta-feira, dia 11 de junho. O expediente é limitado a 3 horas diárias. Os servidores solicitam à Câmara Federal a aprovação do projeto de lei 28/2015, que repõe salários que não são reajustados desde o ano de 2006. O técnico judiciário Fabrício Loguércio explica com detalhes o motivo da paralisação. A nossa paralisação da Justiça Federal, ela não é só aqui de Cachoeira, é todo o estado e todo o Brasil. Todos os servidores do Judiciário Federal, que envolve a Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Ministério Público Federal, eles estão mobilizados para que seja aprovado o PLC 2815, que é um projeto de lei que está tramitando hoje no Senado, que traz uma recuperação salarial, porque a gente não tem recuperação salarial desde 2006. Então a gente tem uma perda salarial em função da inflação de em torno de 50%. Então esse projeto prevê em 3 anos, ele é parcelado, não é tudo de uma vez. No primeiro ano seria 20%, depois gradativamente nos próximos 2 anos, prevê uma recuperação salarial do nível de salário que se teve em 2006. Até eu estava comentando, a Justiça Federal em Cachoeira completou 10 anos essa semana. Então desses 10 anos, faz 9 anos que a gente está sem ter uma recuperação salarial. Então a gente não quer aumento, a gente quer manter o salário que a categoria já teve. Isso em função de que a categoria dos servidores do Judiciário Federal, assim como outras categorias federais, não tem uma data base, que a maioria dos trabalhadores tem. O que é uma data base? É uma data que todo ano há uma negociação com os patrões ou com os empregadores, no caso, para recuperar a inflação do ano no salário. E os servidores não têm essa data base. Então é uma das reivindicações nossa também que a gente tenha uma data base para que a gente possa manter o salário que se conquistou. Então, principalmente a nossa paralisação, que aqui em Cachoeira vai acontecer, houve uma discussão e uma decisão unânime de todos os colegas, e a gente, para não prejudicar a população, a gente vai trabalhar por 3 horas e parar 4 horas da nossa jornada de trabalho. Francine Miorelli, oficiala de justiça, diz que o atendimento será parcial e que a greve não prejudicará os atendimentos prioritários. O atendimento ao público, então, que seria das 2 às 18 horas, será paralisado, Acontecerá só o atendimento interno, também através de telefones, Alguns setores, como o juizado, que é muito importante, não será paralisado também, algumas as coisas mais importantes, e por tempo indeterminado, até a gente ter alguma negociação, algum retorno. Não haverá, então, uma interrupção do serviço? Terá essa interrupção dessas 4 horas, mas a partir do expediente interno continuará. Não será totalmente greve total, totalmente interrompido. O servidor Fabrício conta que todos os funcionários aderiram à greve e que a paralisação acontecerá até que as negociações sejam concluídas. 20 servidores e 6 estagiários, sendo que desses 20 tem 3 colegas em licença gestante. Tem um colega que está de férias. Então, nós estamos nesse número 16, no caso, hoje presentes, e todos paralisados. Essa paralisação, o nosso projeto, ele estava para ser votado ontem, Inclusive a gente acompanhou a TV Senado e ele estava ontem na pauta, mas o presidente da Câmara, Renan Calheiros, informou que ele vai ir para a pauta dia 30. Então a gente espera que vá antes até do dia 30, mas em princípio ele está previsto para ser votado dia 30. E nós vamos aguardar as orientações do sindicato, que representa toda a categoria aqui no estado, e também da FENAJUF, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal, porque é um movimento que não é nosso, é um movimento coletivo de toda a categoria, que infelizmente, se não tiver pressão, não tem como nenhuma conquista. Existe alguma previsão para que essa assembleia seja feita? Está tendo assembleia do sindicato hoje em Porto Alegre. Como era o nosso primeiro dia de mobilização aqui em Cachoeira, a gente não foi a Porto Alegre, que era importante a gente marcar a posição aqui, e o nosso movimento está iniciando hoje. A gente atrasou um pouco o movimento em função da comemoração dos 10 anos, Teve solenidade oficial com autoridades, teve o presidente do tribunal aqui
prefeito, outros representantes. A gente não quis constranger, né, a solenidade de 10 anos da Justiça em Cachoeira. A gente atrasou 2 dias o início do nosso movimento. Então hoje está tendo assembleia às 14 horas, né, está nesse momento iniciando lá em Porto Alegre. Depois nós vamos receber o relato da assembleia. A avaliação, né, nossa é que a assembleia não deve encerrar o movimento hoje, deve dar continuidade, né? Vai ser uma assembleia mais de avaliação e discussão, mas a gente vai aguardar o retorno depois do resultado da assembleia.